Boa tarde a todos, que bom contar com a presença de vocês nessa tarde de quarta-feira. Hoje a gente segue, então, dando prosseguimento ao nosso Forme Amib, o nosso programa de formação feito especificamente para os residentes em medicina intensiva. Gostaria de lembrar a vocês que nós, então, semanalmente temos feito essa aula, né, nas quintas-feiras, às 17 horas, e que essa aula também depois fica disponibilizada para que vocês possam assistir ela gravada nos canais da AMIB, né? O que é uma grande forma de educação, mas legal é a gente poder estar aqui, a gente poder interagir. E na aula de hoje a gente vai particularmente ter um formato que vai propiciar a interação de vocês. Antes de passar especificamente a aula, eu só gostaria de lembrá-los que na semana que vem nós não teremos o Forme Amib, a gente tem na semana que vem o começo do Congresso Brasileiro, o CBMI, o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Então, semana que vem a gente não tem o Forme Amib, a gente volta, então, no dia 12 de novembro, então daqui a 2 semanas, né, dando prosseguimento às aulas. No que tange a aula de hoje, a gente vai poder contar, vai ter o prazer aí de contar mais uma vez com a presença do Dr. Alexandre Isola. O Alexandre já participou aqui do nosso programa, o Alexandre é uma referência, né, para a gente na AMIB em ventilação mecânica e ensino, né? O Alexandre tem muitos anos de contribuição aí com a AMIB, com o Venuti. O Alexandre é médico-gerente do Departamento de Educação Continuada do EMED Group, intensivista pela MIB, pneumologista pela Unifesp, bem como é vice-presidente da SOPAT. Na aula de hoje, a gente vai ter dois momentos. No primeiro momento, o Alexandre preparou uma aula sobre assincronias em ventilação mecânica, esse tema que é extremamente interessante, extremamente desafiador, e é um tema que realmente separa, né, os intensivistas né, com expertise de quem faz eventualmente terapia intensiva. E após a aula teórica, nós vamos ter um momento de discussão de casos. No primeiro momento da aula teórica, os participantes vão poder participar pelos canais usuais, através do chat, podem enviar perguntas que a gente pode repassar para o Alexandre durante a aula ou após a aula teórica, por um momento. E após a aula teórica, a gente tem casos de justamente a ideia é que todos os microfones aí estejam abertos, disponíveis para participar e para fazer perguntas, né, e interagir daí com a questão dos casos clínicos, e a gente espera que vocês interajam de forma bastante ativa. Feito isso, Alexandre, eu passo para ti, agora o show é teu, aula, casos, e vamos lá com essa gurizada aí para a gente ver sobre assincronias em ventilação, Alexandre. Perfeito, Rafael. Todos me escutam? Gente, eu queria agradecer a vocês o convite, ao Rafael, ao Bruno, à AMIB. Foram muitos anos como preceptor, dando aula para os residentes, e é um grande prazer dar aula para residentes de medicina intensiva e de outras especialidades. A residência é a alma que faz com que a nossa especialidade se torne cada vez mais forte, pujante. A AMIB está de parabéns com esse programa. E eu fico muito honrado de ser chamado aí para falar novamente aqui para vocês. Eu vou então compartilhar minha tela e é aquilo que o Rafael já falou. No primeiro momento, a gente vai fazer apenas, deixa eu ver aqui, perguntas pelo chat. Se precisar, ele me interrompe, tá? Por que isso aqui está ficando bem no meio da tela, minha cara aqui? Pronto. E depois nós vamos ter casos, pessoal, que nós vamos fazer a Lavenute, tá? Então, assim, quando eu falar Lavenute online, é com vocês interagindo. Então, vocês vão abrir câmera e vídeo, câmera e áudio, e aí a gente vai apresentando e vocês vão colocando. Eu sei que todo mundo fica inibido, não quer participar, mas deixe isso de lado, pessoal, porque a hora é agora. A hora é agora. Não é na beira do leito quando vocês estiverem lá passando perrengue. Tá? Então não tem que ter inibição, não tem que ter, ninguém vai ficar julgando se sabe, se não sabe, está aqui para aprender. Tá? Então, eu quero que vocês se preparem realmente para uma discussão bem legal. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho paixão pela ventilação mecânica. E a primeira coisa que eu quero falar é que a sincronia, eu quero que vocês parem para meditar se a sincronia realmente é um problema clínico ou apenas alguma coisa que afeta o nosso toque, né? Quer dizer, eu quero que o ciclo do ventilador seja certinho, né? Se não estiver certinho, eu fico incomodado.
ou não, se isso realmente traz um problema para o paciente, se isso é um problema clínico, né? E a resposta é que é um problema grave clínico. A assincronia, ela tem por conceito ser uma falta de coordenação entre o esforço do paciente e o que o ventilador está entregando, né? Então, a forma como o ventilador está entregando, desde que envolve tempos, que envolve fluxos, que envolve pressões, e o desejo do paciente, quando isso não está bem coordenado, não está bem combinado, isso leva aí à sincronia. Alguns chamam de dissincronia, não tem problema, vocês fiquem aí à vontade com o termo que quiserem usar, tá? Ela é muito frequente, muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Ela ocorre em média de 10% a 80% de todos os ciclos de ventilação. E isso está associado a complicações com internações mais prolongadas. Muitas vezes porque as pessoas não sabem lidar com a sincronia e aí elas acabam sedando mais o paciente, o que é muito ruim. A sedação é muito ruim a mais, né? Então, o ideal seria que as pessoas soubessem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um apontador. Vocês estão enxergando, né? Meu apontador? Acho que sim. Sim, Então doutor. tá. Que as pessoas pudessem saber realizar o problema identificar a sincronia e resolver isso antes de sair sedando. Mas isso muitas vezes não acontece. A primeira opção é a sedação, e isso é ruim. Isso leva também à sincronia, aumento do trabalho ventilatório, com consumo de energia muscular absurdo, dano muscular. Isso vai afetar a hora do desmame, a hora da retirada, lá na frente. Problemas na relação ventilação-perfusão, alguns tipos de assincronia, hiperinsuflação dinâmica em outros, aumentar o tempo e o custo de ventilação mecânica. Então, isso já está bem estabelecido na literatura, a gente vai mostrar alguns dados para vocês mais para frente. Mas vocês têm que ter em mente que a sincronia é um mau negócio, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista financeiro e de sustentabilidade da sua unidade de terapia intensiva. E por que acontece a sincronia, né? Nós temos aí uma série de mecanismos de controle centrais que afetam o centro respiratório do paciente. Então, situações que afetem o processo respiratório, situações neurais, a questão do tempo inspiratório do paciente, né, que a gente chama de tempo inspiratório neural, e a mecânica do pulmão, tudo isso são fatores do paciente que vão afetar a forma que o ventilador vai entregar o ar e vai se interagir, se relacionar com esse paciente. Uma coisa é eu ter uma mecânica de SARO, outra coisa é ter uma mecânica de DPOC, uma terceira coisa uma mecânica de asma, uma quarta coisa um pulmão normal em pós-operatório de cirurgia. Então, tudo isso são situações que, na hora que eu tenho meu ventilador, ele vai ter todo um processo de disparo, de entrega de fluxo, de ciclagem, presença ou não de autopipe, que está aí interagindo com a parte clínica. Então, de acordo com a resposta do paciente ao esforço, a resposta do ventilador ao esforço do paciente, nós podemos ter dificuldades e desconforto. E esse é o maior problema. Então, a gente tem as orientações práticas que vocês já conhecem, né? Já está disponível no site da MIB desde janeiro desse ano. Lá nós temos considerações e orientações e sugestões. Então, tudo que eu vou falar aqui nessa aula está nas nossas orientações e vocês podem consultar as orientações. Tá? Isso está lá detalhadamente explicado para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa buscar a sincronia. É necessário que todo o time busque a sincronia. Ah, mas isso é coisa da físio. Isso não existe, pessoal. Isso é um conceito antigo e errado. Não existe coisa da físio, coisa da enfermagem. Existe cuidar do paciente. Todos nós estamos cuidando do paciente. Você imagina que você vai evoluir o paciente de manhã e à noite. Se você não passar mais durante o dia para olhar, quem vai olhar? Toda a equipe. Toda a equipe tem que olhar para ver se está tendo a sincronia. Mesmo assim, toda a equipe olhando, técnico, enfermeiro, vai passar um monte de assincronia sem ter diagnóstico. Então, a presença de assincronia tem que ser buscada ativamente, né? A gente tem que buscar isso aí ativamente, tá? As assincronias, elas podem não gerar disparos de alarme. Muitas pessoas acham que basta regular os alarmes que as assincronias vão ser avisadas. Não vão. A esmagadora maioria das assincronias não dispara alarme, tá? Então, a gente vai precisar ainda ter essa
dedicação em relação ao leito. Ah, doutor, mas e a inteligência artificial? Certamente ela virá. Certamente ela virá para o ventilador, certamente ela vai nos ajudar. Já existem trabalhos iniciais sobre isso, mas ainda a indústria está caminhando a passos seguros, passos de avaliação, antes de colocar a inteligência artificial para fazer tudo, né? Porque pode haver problemas, interpretações. Todo mundo aqui já viu alucinação de inteligência artificial, respostas erradas são muito frequentes na inteligência artificial. Então, a partir do momento que você resolve um equipamento passar a tomar conta e tomar decisões clínicas, não chegamos lá ainda. Tá? Mas eu acredito que iremos chegar, mas ainda estamos nessa caminhada. Então, as sincronias elas foram classificadas de várias formas durante o passar dos anos, e existe um trabalho aí que foi muito importante, que acabou sendo uma base, um trabalho, inclusive, brasileiro, da Juliana Ferreira, do Bruno Pinheiro, do Marcelo Alcântara, onde eles fizeram um resumo em português, saiu no Jornal Brasileiro de Pneumologia, das classificação das assincronias. Vale muito a pena ver esse trabalho. Eu trouxe aqui para vocês. Então, as assincronias elas se dividem em assincronias de disparo. Então, disparo do que, gente? Disparo do ventilador. Que nós vamos ter a sincronia de disparo ineficaz, que vai acontecer com autopip, vazamentos, baixa sensibilidade, a gente vai discutir isso. O autodisparo, então, se o ventilador estiver muito sensível. As assincronias de ciclagem, a ciclagem tardia, que vai ser o nosso overshoot de saída. As assincronias de ciclagem precoce, que vai ter o duplo disparo, o disparo reverso. Basicamente são a mesma coisa, depois eu vou explicar a diferença. E as assincronias de fluxo, de elevado fluxo inspiratório, que é o overshoot de entrada, e as de fluxo insuficiente, que é a sincronia em M, tá? Então, flow starvation. Então, essas assincronias aqui em azul são as que você precisa conhecer no nosso dia a dia, né? Azul e verde, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho das assincronias, só para vocês terem uma noção. Esse é um estudo muito interessante, onde ele descreveu a sincronia, mostrando a curva de pressão, de fluxo, como que a gente pode perceber, e aqui embaixo ele passou um catéter, como existe no modo NAVA, e avaliou a atividade elétrica do diafragma, um catéter esofagiano. Você vê que aqui o que está acontecendo? Né? Um ciclo perdido. O paciente está tendo atividade elétrica, tentou disparar o ventilador e não conseguiu. Aqui teve o autodisparo, ou seja, veja, não tem atividade elétrica alguma. E o ventilador entrou com 2 ciclos que não foi regulado. Ele se autodisparou. Nós vamos estudar isso por quê. Aqui nós temos o duplo disparo, né, que são 2 disparos sequenciais feitos pelo paciente, não dando tempo do ar sair, fazendo a tal da respiração por empilhamento. Veja que o tempo inspiratório é longo, olha só. Aqui a gente vê a permuz toda, que pega todo o tempo dos 2 disparos. Estão vendo aqui embaixo? Ó? Então, esse é o problema. Depois nós vamos explicar com calma isso para vocês. Por fim, deixa eu ver aqui, o Lucas mandou uma mensagem. Ah, maravilha, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Então, e por fim, eu digo isso, viu, pessoal, porque eu não estou vendo vocês. Uma vez eu fiquei dando aula e caiu a conexão, eu fiquei falando 15 minutos, ninguém conseguia falar comigo porque eu tinha desligado o meu celular para não ter interrupção. E aí ficou aquele caos, né? Fiquei falando, a aula tinha caído. Então agora eu não desligo mais. Me perdoem aí pela interrupção. Mas aí o que acontece, né? No ciclagem prematura. O que é ciclagem prematura? O ventilador acaba muito antes, então o paciente quer mais, e o ventilador já ciclou. Isso também vai gerar duplo disparo. E, por fim, a ciclagem tardia. Então, o paciente não quer mais ar e o ventilador segue mandando ar, né? E aqui, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê que o tempo já tinha terminado e o ventilador segue mandando ar, tá? Então, nós vamos ver isso lentamente agora, uma por uma, para vocês entenderem melhor, uma vez que a maioria esmagadora das vezes nós não vamos ter o registro da atividade elétrica do diafragma, porque isso é específico de um ventilador no mercado e nós não temos isso à nossa disposição, tá certo? Muito bem. Então, vamos começar falando das assincronias de disparo, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa é o autodisparo. A gente vê aqui, esse paciente está em que modo, né? Olha só, se a gente olhar a curva de fluxo, tem ciclos com fluxo quadrado. O único modo que dá fluxo quadrado é VCV, volume controlado. Mas também tem fluxos decrescentes intercalados. Então, esse paciente está em modo SMV, que é um modo antigo que a gente não usa mais na prática clínica, que permite intercalar aí modos assistido controlados com modos espontâneos. Tá?
Então, esses ciclos espontâneos, eles estão entrando sem o paciente fazer nada, porque o paciente estava curarizado. Então, era só para ter os ciclos do ventilador. Mas o paciente está curarizado, como é que está tendo esses ciclos espontâneos? Quando a gente olha aqui na base, na pressão esofagiana, por exemplo, e mesmo na própria curva de fluxo, tem esse serrilhamento. Que muitas pessoas falam para mim, isso aí deve ser secreção. Não é, porque ele é muito regular. Estão vendo aqui? Ó? Isso aqui é o batimento cardíaco, que nesse paciente ele era muito intenso. Isso acontece muito em pós-operatório de cirurgia cardíaca, pacientes com hipertrofia muscular do miocárdio, né? E aí, o que acontece? Isso é registrado pelo ventilador. O ventilador estava muito sensível, estava mandando ciclos como se fosse espontâneo, né? Então, muito ruim essa situação. O que foi feito? Foi feito um ajuste da sensibilidade do ventilador e limpou, acabou o problema, né? Então, quando foi feito esse ajuste, não teve mais, tá? Não teve mais. Limpou aqui desse lado. Então, sumiram esses ciclos perdidos, né? Então, basicamente, o autodisparo acontece quando tem a sensibilidade está exageradamente sensível, né? O ventilador está muito sensível. Até o balanço do circuito pode fazer com que ele dispare, ou ainda vazamento, ou ainda oscilações cardíacas, ou água no circuito, quando tiver líquido no circuito, quando tiver em modo de umidificação ativa. Tudo isso são coisas que podem fazer o ventilador disparar sozinho, tá? Então, basicamente, você vai considerar rastrear os pacientes com fatores de risco, como frequência respiratória excessivamente alta, que não está acompanhado de sinais clínicos. Então, você olha, o paciente ele não está puxando o ar, mas ele está com uma frequência no ventilador de 30. Ué, mas eu regulei 12, como é que está 30? Então, isso precisa ver se não são autodisparos. Descartadas ou corrigidas as presenças de vazamento ou líquido no circuito, aí você vai diminuindo a sensibilidade, seja ela a pressão ou a fluxo, observando se vai limpando esse disparo espontâneo aí, tá? Esse autodisparo. Outro problema que a gente tem que falar nas assincronias é o vazamento, né? Então, pessoal, essa aqui é uma curva de volume por tempo. Então, o que acontece na curva de volume por tempo? O ar ele tem que entrar, é dado para o paciente, ele vai entrar no pulmão e ele tem que sair por dentro do tubo até o zero. Isso é o normal, isso é o esperado. Não está acontecendo isso, não está. Então, o que está acontecendo? O ar está chegando, o volume está chegando antes do zero aqui. Então, se essa curva, se esse aspecto de curva for mantido no tempo, não adianta ser só uma, tem que ser mantido no tempo, isso implica em vazamento, ou seja, o ar não está passando pelo tubo, alguma coisa está acontecendo. Se o paciente tiver, por exemplo, um dreno, um pneumotórax, uma fístula, e está borbulhando o dreno, vai dar esse aspecto aqui, e tudo bem, é esperado. Agora, se ele não tiver uma fístula, há vazamento. Então, você tem que buscar no circuito. Se o vazamento for porque o cuff desinsuflou, isso pode gerar sincronia. Por quê? Porque o objetivo básico do cuff é vedar o sistema. Se o paciente tiver com drive ativo, ou seja, ele está disparando o ventilador, e o cuff furou, na hora que ele puxa o ar, tudo bem, o ar está vazando na inspiração. Mas na expiração, quando o paciente for puxar o ar novamente, ele vai puxar ar pela área do cuff vazio e vai ter mais dificuldade em disparar o ventilador. Então, isso pode gerar também a sincronia. Ok? E agora a gente vai falar dos esforços inefetivos, ou ineffective triggers, né, em inglês. O que é isso? Né? Olha, você vê aqui que o paciente está tentando disparar o ventilador e não está conseguindo disparar o ventilador. A gente pode ver que tem algum reflexo na curva de fluxo, às vezes não tem, mas na curva de pressão a gente está vendo isso claramente. Né? Isso acontece, pessoal, justamente porque a sensibilidade está o oposto agora. O ventilador está pouco sensível à demanda do paciente. Então, está uma perda de disparo aí. Tá? Mas existem várias causas outras que nós vamos discutir também. Por exemplo, quero que vocês vejam esse vídeo. Tá? Aqui nesse vídeo, a gente fez uma simulação no Xlang, que é um simulador online, e a gente vê aqui embaixo a curva de PEMUS em cor de rosa. Aqui, estão vendo? A gente não costuma ver a curva de PEMUS no ventilador. A gente não vê isso, né? Então, eu vou voltar ao vídeo. Que fenômeno que está acontecendo aqui, pessoal? Alto PIP, né? O fluxo não chega no zero expiratório antes de começar uma nova INS. Então, nós temos alto PIP acontecendo. Agora, o paciente está tentando disparar o ventilador. Veja que ele tenta, mas não consegue sensibilizar o ventilador.
A PEMUS que ele está fazendo não é suficiente para vencer a auto-PIP. Aqui o paciente já intensificou a sua PEMUS, e aí ele consegue finalmente disparar. Aqui ele não disparou novamente, quase disparou, mas não disparou. Aqui ele conseguiu disparar. Então veja que auto-PIP também é uma causa de disparos, ciclos perdidos, né? Então a gente precisa ficar de olho que o auto-PIP pode ser, então, causador dessa sincronia de disparos ineficazes, tá? E o que a gente vai fazer para resolver isso? Primeiro, eu vou conferir o valor regulado de sensibilidade, seja ela fluxo ou pressão, e vou ajustar. Vou fazer ajuste, vou deixar mais sensível para que, se esse for o problema, resolva. Eu vou checar se meu paciente está recebendo superassistência e excesso de volume corrente. Isso pode contribuir para fazer auto-PIP. E eu vou revisar a ventilação para evitar formar auto-PIP. O que é revisar a ventilação? É a relação INZES. Então, eu vou olhar se essa relação está 1:3, 1:4, para que não haja nenhuma possibilidade de formar auto-PIP por conta da ventilação propriamente dita. Em caso de presença de auto-PIP, mesmo com todas as medidas, eu vou tomar outras medidas, como, por exemplo, broncodilatadores, aspiração, ver se tem outras causas para mitigar. Tem pacientes DPOCs que têm auto-PIP estubado, tá? Ele tem auto-PIP estubado, o paciente. Então, nesse caso, é muito difícil você resolver. Mas você pode tentar mitigar ao máximo e sempre conferir a relação INZES. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a relação INZES é o principal parâmetro da ventilação mecânica. É o principal parâmetro. A gente nunca pode deixar de olhar a relação INZES, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das assincronias de ciclagem, né? Então, aqui eu vejo que o paciente está disparando, essa é uma curva de pressão, eu vejo que o paciente está disparando 2 vezes, tá? Então, o que está acontecendo? O ar entra, aí quando o ventilador cicla, entra de novo. Então, não dá tempo do ar sair. E esse volume corrente é acumulado. A maioria dos ventiladores não mostra isso na curva de volume, que ele acumulou. Mas ele acumulou. Tá? Depois, se você cessar, você vai ver que ele vai sair e vai mostrar o volume corrente total. Mas o fato é que, você batendo o olho aqui vendo que teve esses 2 disparos, você vê que é o paciente que está disparando, por isso duplo disparo. Isso gera o que a gente chama de respiração por empilhamento, ou breath stacking, né? Porque esse ar ele vai acumular, e aí você está dando, por exemplo, 6 ml por quilo de peso predito, achando que está protegendo o paciente, mas, na verdade, ele está recebendo, se ele ficar direto assim, ele está recebendo 12 ml por quilo de peso predito. Outra consequência disso é auto-PIP. Aqui, no caso, um paciente com SARA não está fazendo auto-PIP, mas, devido ao grande volume, se for um paciente normal ou um DPOC, ele pode vir a fazer auto-PIP sim, por conta do duplo disparo. Então, é uma outra consequência importante aí do duplo disparo. Tá? Qual é o raciocínio do duplo disparo? O paciente abriu a válvula, a PEMUS não acabou aqui, ela seguiu para frente. Então, a PEMUS foi para frente, aqui ele está tentando resolver, a PEMUS foi adiante, e o que a gente vê? A gente vê que o paciente disparou, o ventilador foi disparado novamente por essa PEMUS. Tá? Então, a PEMUS que deveria vir aqui, ela está seguindo lá para frente, levando, então, ao duplo disparo. O que eu quero dizer com isso? O tempo inspiratório do ventilador é maior que o tempo inspiratório, é menor que o tempo inspiratório da máquina. Então, a máquina já encerrou, mas a PEMUS segue, fazendo, então, esse duplo disparo. Então, se o tempo inspiratório do paciente é maior do que o tempo inspiratório da máquina, eu tenho que fazer esse ajuste. Eu tenho que ir tateando e resolver esse problema. Então, basicamente, é muito importante entender esse raciocínio, porque ele vai ser fundamental na hora da gente resolver. Eu vou ter que estender esse tempo inspiratório aqui, vou tatear, não é uma coisa que é liga e desliga, que nem luz, a gente vai ver que tem algumas assincronias que são fáceis de resolver. Essa não é uma delas. E aí você vai tatear e vai ajustar até que pare de haver o duplo disparo. Tem um problema. Se você ficar aumentando o tempo inspiratório, o que vai acontecer? Você vai comer tempo expiratório. Ou seja, você vai alterar a relação INZES. Então, não basta só aumentar o tempo INS. Você tem que olhar como ficou o tempo ES. Se for o caso, depois baixar a frequência. Tem que ficar em cima. A sincronia demanda estar do lado do ventilador. Pegar o banquinho, às vezes, sentar ali, ficar um pouco de tempo, principalmente quando é uma sincronia mais complexa. E o disparo reverso tem o mesmo mecanismo. São 2 ciclos seguidos que vão acumular volume. Só que, no caso, é um esforço muscular que foi decorrente de insuflação mecânica. O paciente não desejava fazer uma segunda inspiração,
não haveria PEMUS. O que aconteceu é que a hora que o ar entrou, você distendeu o diafragma, porque o pulmão empurrou ele, e aí houve uma contração muscular reflexa, fazendo um segundo ciclo. Tá? Na prática, funciona igual. Vai ter 2 ciclos, vai acumular o volume e vai ter o mesmo problema. Tá? Só que ele é mais difícil de resolver, porque não é uma questão de PEMUS, de aumentar tempo inspiratório. Então, às vezes, até você, na pior das hipóteses, vai acabar tendo que sedar mais ou pluralizar quando for um disparo reverso. Então, o que fazer no duplo disparo? Você tem que aumentar o tempo inspiratório da máquina. Não tem outro jeito. Se o tempo do inspiratório do paciente é maior que o da máquina e está duplamente sendo disparado, vamos aumentar o tempo inspiratório da máquina. E como é que a gente vai fazer isso? Em VCV, em volume controlado, eu posso diminuir o fluxo inspiratório. E fluxo inspiratório é inversamente proporcional ao tempo inspiratório. Então, se eu diminuo o fluxo, meu tempo inspiratório vai ser maior. Por outro lado, isso pode gerar, às vezes, no paciente uma certa fome de fluxo. Então, eu tenho que ficar de olho na relação em Zs também. Em pressão controlada ciclado a tempo, em PCV, eu vou aumentar o tempo inspiratório no botão de tempo inspiratório. É bem simples. Um botão que é em segundos, eu vou lá aumentar e vou observando a reação que acontece. Em PSV, eu não controlo diretamente o tempo inspiratório. Então, na pressão de suporte, eu posso controlar indiretamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir a porcentagem de ciclagem, fazendo com que o ventilador tenha que manter mais tempo aberta a inspiração, mais prolongada a inspiração. Né? E eu vou, ou outra ação também é desacelerar o fluxo de entrada. Eu vou desacelerar o fluxo de entrada usando rise time ou tempo de rampa. Então, rise time ou tempo de rampa, eu vou, dependendo do ventilador que eu tiver, eu vou aí usar esse recurso. Eu só vou considerar aprofundar a sedação e paralisar o paciente se o volume corrente estiver muito acima de 8 ml por quilo de peso predito e houver risco de vile pela manutenção da dissincronia ou do duplo disparo. Se o índice de assincronia estiver acima de 10% de forma mantida, eu não estiver conseguindo resolver, e no caso de disparo reverso, seria uma opção, como eu falei para vocês. Então, a primeira coisa é fazer isso aqui, tentar resolver dessa forma, e só vou usar sedação e eventual curarização em última instância. Vamos agora falar da situação oposta. A gente teve, então, um tempo de ciclagem precoce do ventilador, e agora nós vamos falar na ciclagem tardia do ventilador, ou seja, o overshoot de saída. Aqui nós estamos com o paciente em PSV, pressão de suporte. Veja o que acontece. De repente, há um pico de pressão ao final da inspiração. E como vocês sabem, a meta do ventilador em modos de pressão limitada é manter a pressão. Então, ele vai atingir a pressão e manter a pressão. Ele não pode deixar nem passar da pressão, nem baixar da pressão. Isso aí o ventilador vai ficar perseguindo isso o tempo inteiro. Então, o que acontece? Né? Está tendo um aumento de pressão. Qual que é a interpretação disso? O tempo inspiratório é muito longo, o paciente não quer mais ar e ele começa a contrair a musculatura do abdômen, coisa que é anormal. Se vocês passarem visita e verem que o paciente está contraindo a musculatura do abdômen, põe a mão, sente, percebe a contração. Isso é anormal. Fisiológico é que não aconteça isso. Então, se vocês virem isso, pode ir atrás de rolha, de broncoespasmo, de autopipe, alguma coisa tem que estar errado, não pode. Né? Taquipneia excessiva, tudo isso tem que ver o que está acontecendo. E aí o paciente não quer mais ar, ele começa a contrair a musculatura abdominal. Quando ele contrai a musculatura abdominal, pessoal, obviamente que a pressão no sistema sobe. Mas como eu disse para vocês antes, não pode subir. Então o ventilador que antes estava ciclando aqui, ó, aqui não tem, né? Estão vendo aqui que eu estou apontando? Não tem overshoot de saída. Então o ventilador estava regulado para ciclar em 15% da pressão de pico, que é a porcentagem de ciclagem da pressão de suporte. E aí o que aconteceu? O paciente começou, então, a contrair a musculatura, fazendo esse pico de pressão. Veja o que aconteceu. O ventilador mergulha para encontrar os 15% aqui embaixo. Com isso, ele efetivamente consegue encurtar o tempo INS. Veja o tempo INS aqui e veja o tempo INS aqui. Efetivamente, ele encurtou o tempo INS. Mas é ruim. O paciente acaba ficando taquipneico, desconfortável, usando a musculatura para fazer isso. Então, nós não queremos isso. Qual vai ser a solução? Basicamente,
ela passa por entendimento do que está acontecendo. Veja que foi feita uma medida da eletromiografia do músculo transverso do abdômen, e aí o que está acontecendo? Está tendo inspiração e o paciente começa a contrair o músculo transverso do abdômen, que é o que eu falei para vocês, durante a INS. E aí tem esse pico de pressão que não deveria ocorrer. E isso acontece gerando, então, o que a gente chama de overshoot de saída. Então, esse caso aqui, ó, o ventilador tinha que ir até 25%, que é a porcentagem de ciclagem. Está muito longo, o paciente não quer isso. Ele fez esse pico de pressão, o ventilador desviou para encontrar o ponto de ciclagem e encurtar o tempo inspiratório. Tá? Isso é um caso que aconteceu prático, foi publicado pelo Dr. Marcelo Alcântara Holanda, lá do Hospital de Messejana, na época, no Ceará. Veja essa publicação dele. Então, o ventilador estava vindo, né, fazendo a sua entrada de fluxo inspiratório, o paciente com DPOC, e aí veja o pico de pressão acontecendo aqui embaixo. Então, o que era esperado? Né? O paciente estava ciclando a 20%. Era esperado que o ventilador fizesse essa queda de fluxo aqui em vermelho até os 20% lá. É isso que era esperado. Mas aí o paciente contraiu a musculatura abdominal. E quando ele contrai a musculatura abdominal, a pressão passa. E não pode passar. Porque é PSV ou PCV, a pressão não pode passar nem ficar abaixo. Repito isso. Isso tem que ficar gravado na mente de vocês para sempre. É um mantra. Não pode nem subir e nem baixar. Tem que ficar naquele nível. E aí o que acontece? Como passou, o ventilador simplesmente pegou e desviou. Olha só. Mergulhou para encontrar o ponto de ciclagem antes. Ele conseguiu encurtar o tempo INS. Né? O tempo INS vinha até aqui. Ele conseguiu encurtar. Porém, a custa de esforço do paciente, o que é ruim. Então, o que o Marcelo fez? Ele aumentou a porcentagem de ciclagem para 45%. Com isso, ele encurtou o tempo INS, compare esse com este, que já estava encurtado, imagine que ia ser até aqui, ou seja, encurtou bastante o tempo INS, e praticamente não tem mais aquela overshoot de saída. Talvez tivesse sido a 50%, isso aqui tivesse zerado completamente. Mas, enfim, o fato é que esse é um recurso importante que a gente pode usar para resolver a questão. Tá? Hoje em dia, existem ventiladores que têm porcentagem de ciclagem automática. Então, se você não quiser cuidar disso, você pode ligar a porcentagem de ciclagem automática e o ventilador ele vai observar esse aumento de pressão e ele vai fazendo ajustes de fluxo sozinho. Tá? Ajuste de porcentagem de ciclagem. Então, isso é um recurso que já existe no mercado em algumas marcas de ventilador mecânico. E o que eu vou fazer, então? Resumo da ópera. Overshoot de saída. Aqui o oposto do duplo disparo. Eu tenho que diminuir o tempo inspiratório. Então, em PCV, basta diminuir o tempo inspiratório diretamente. Eu vou lá no botão e diminuo o tempo inspiratório. Já em PSV, eu tenho que aumentar a porcentagem de ciclagem ou acelerar mais o fluxo inspiratório, usando o rise time. Então, se eu aumento a porcentagem de ciclagem, ele vai ciclar mais cedo. Se eu deixo o ciclo mais acelerado, no caso do rise time, aumenta a porcentagem, no caso da rampa, eu diminuo em segundos, depende do seu ventilador, isso. Tá? Você vai ter que conhecer o seu ventilador, se é rise time ou rampa, né? Slope, e aí você vai tornar esse ciclo mais acelerado. Esse que é o ponto, para que o ventilador seja forçado a fechar o fluxo mais rápido, porque senão a pressão vai passar. Então, esse é o raciocínio. Tá? Claro que quando você aumenta o rise time ou a rampa, ou diminui a rampa, né, você tem que ter cuidado com o overshoot de entrada. Pode ser uma consequência. Então, ir tateando, sempre conferindo a relação em Zs após as suas modificações. Algumas dicas a mais no overshoot de saída. Cheque se o volume corrente do paciente não está excessivo. Volume corrente excessivo faz com que o paciente queira expirar o ar. Então, revise isso. Confira se não tem auto-PIP. Auto-PIP também leva a essa ação. E cheque presença de broncoespasmo. Então, se o paciente tiver com broncoespasmo, ele também pode estar com essa vontade de pôr o ar para fora e aí ativar essa musculatura. Então, tudo isso faz parte aí do cuidado do paciente com o overshoot de saída. Por fim, o fluxo, né, pessoal? O fluxo, as sincronias de fluxo, nós vamos ter alto fluxo e baixo fluxo. Vamos entender. Então, o alto fluxo é o chamado overshoot de entrada, quando o fluxo de ar é muito acelerado. Então, vamos pensar aqui nos casos de PCV e PSV, que é quando a gente enxerga essa sincronia. Perceba que a pressão está sendo atingida praticamente imediatamente depois que abriu a válvula inspiratória. Olha só, tá? Imediatamente. O fluxo subiu na vertical praticamente. Se eu tiver um pulmão duro, pulsar, ou um pulmão em broncoespasmo, vai ser muito difícil esse ar entrar tão rápido.
gerando, então, um pico de pressão que a gente enxerga mal aqui por conta da escala, mas ele existe, está passando, e não pode passar. Então, o que o ventilador faz? Ele abre o fluxo, ele vê que vai passar, ele fecha o fluxo. Mas quando ele fecha o fluxo, como está começando a inspiração, a tendência da pressão é cair, não pode cair. Então, ele pega e fecha o fluxo devagar, gerando essa espícula bem nítida, mais nítida na curva de fluxo do que na curva de pressão. Tá? Mas pode acontecer também na curva de pressão, depende aí do ventilador e da mecânica do seu paciente. E aí o que você vê? Né? Você vê esse tipo de aspecto. Essa é uma sincronia de fácil resolução. Como está em PCV ou PSV, são modos em que eu não controlo o fluxo diretamente, mas eu posso usar o rise time ou a rampa. Né? Então, olha aqui a situação aqui, em que eu tenho um fluxo muito acelerado e aqui um fluxo mais lento, uma rampa mais prolongada. Né? Então, esse fluxo muito acelerado, rise time alto ou rampa curta, e aqui uma rampa maior ou rise time baixo. Tá? E aí eu consigo que ele suba lentamente. Quando que eu vou usar um rise time alto, né, uma rampa baixa? Quando eu quero forçar o ventilador a aumentar o pico de fluxo inspiratório em PCV e PSV e o tempo inspiratório mais curto só em PSV, porque em PCV o tempo inspiratório é fixo. Isso pode ser utilizado uma ferramenta em pacientes com DPOC, que tem alta complacência estática. Só ficar de olho para não gerar overshoot de entrada, como a gente estava mostrando. E o rise time baixo eu posso tentar usar em pacientes com SARA, em baixa complacência estática, e eu quero que o ventilador entre menos turbilhonado, entre mais suave com esse fluxo de ar, para tentar, em PSV, um tempo expiratório mais longo, ou em PCV, o pico de fluxo seja um pico de fluxo mais suave. Tá? E o fluxo, então, o overshoot de entrada, o que eu devo fazer? Em função da mecânica, eu vou ajustar um fluxo menor ou mais suave, menos acelerado, de acordo com o modo. Em VCV, eu diminuo o fluxo nisso, mas é muito raro ter overshoot de entrada, porque em VCV o que acontece? Você teria um pico de pressão logo de início, o que não é comum. Tá? Não é comum isso acontecer, porque o ventilador vai entregar o fluxo, geralmente em modo quadrado, gerando um pico de pressão. Então, já é esperado isso. Então, você não consegue identificar o overshoot de entrada. Mas em PSV e PCV, sim. E aí você vai fazer o ajuste de rampa ou rise time. Sempre revisar a relação IZs ao final, fundamental. E a nossa última sincronia, que é a sincronia de fluxo insuficiente, né, pessoal? Olha o que está acontecendo aqui. O paciente está em PCV, o ar entrou, que maravilha, e o ventilador está baixando o fluxo inspiratório. Por que ele está fazendo isso? Porque não pode passar, então ele está baixando. Mas o paciente, pessoal, por algum motivo clínico, ele não gostou que o fluxo está indo devagar. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você fez uma corrida, subiu uma escada e está com falta de ar. Aí você está lá. Eu falo, não, respira mais devagar. Você vai ficar não vai se danar, não vou respirar mais devagar nada. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando o fluxo está baixando, o paciente não queria que estivesse baixando. Então ele pega e puxa o ar. Na hora que o paciente puxa o ar, veja que ele faz uma negativação aqui na pressão. Estão vendo aqui? Essa negativação que ele faz na pressão não pode acontecer, porque é PCV ou PSV. Já falei isso várias vezes hoje. Quero que fique bem marcado. Aí o que acontece? O ventilador abre de novo a válvula de fluxo e acelera o fluxo. Só que quando ele faz isso, o pulmão já estava chegando no fim do ciclo inspiratório. Então a pressão sobe, não pode subir. Então o que o ventilador faz? Fecha, aí formando a última perninha da letra M. Por isso que a gente fala curva em M. Ok? Vocês vão falar para mim, doutor, mas parece um overshoot de saída. Não é, porque no overshoot de saída não tem essa puxada do paciente. Ele vem e tem um pico de pressão. É ao contrário, no overshoot de saída o paciente quer parar que entre o ar. Aqui o paciente quer acelerar a entrada de ar. Tá? Então é importante entender o raciocínio dessa sincronia. Então o que eu vou fazer? Eu quero aumentar o fluxo inspiratório, mas eu não tenho controle sobre ele em PCV ou em PSV. Em VCV, se acontecer isso em VCV, simplesmente eu vou lá e aumento o fluxo inspiratório. Em PCV ou PSV, eu ajusto o rise time. Agora, o oposto. Eu quero acelerar a entrada de ar, que é um recurso que eu tenho, para que dê uma sensação de fome de fluxo saciada. O paciente sinta que o fluxo está entrando mais rápido. Cuidado, na hora que você fizer isso, você pode ter overshoot de entrada. Então, tem que ficar de olho. Pode-se tentar também elevar o delta de pressão se o paciente tiver com volume corrente muito baixo, mas dentro do limite de segurança, né, pessoal? No máximo 8 ml por quilo de peso predito.
é fundamental, essa é uma sincronia que tem muita associação com causa clínica. Então, é fundamental que você analise se o paciente tem fome de fluxo, né? Fome de fluxo. Então, o que acontece nessa situação de fome de fluxo? O paciente tem hipóxia, delírio, dor, ansiedade, acidose metabólica, broncoespasmo. Tudo isso são causas, notícias mais básicas, que podem levar a uma sincronia de fluxo insuficiente. Então, tente reverter essas causas. Óbvio que a insuficiência renal você não vai reverter de uma hora para outra, mas você pode dialisar, você pode tentar melhorar a situação. E as outras causas, sim, algumas delas são rapidamente reversíveis, né? Muita atenção à relação IVEJA após esses ajustes, sempre fundamental. E cuidado que faltou um H, cuidado com a ocorrência de overshoot de entrada, tá? Então, eu quero finalizar falando que, por conta de tudo isso, as assincronias estão associadas. Peraí que eu cliquei. Estão associadas à VILI, né? A Ventilator Induced Lung Injury. Por quê? Empilhamento de ar é muito ruim. A gente viu que distende. Aumento da driving pressure, hiperinsuflação cíclica, taquipneia. Tudo isso aumenta a mechanical power, levando a VILI. Então, o papel de cada um dos parâmetros dentro da questão da ventilação mecânica e da mechanical power, imagina que isso aqui, esse poliedro, ele vai se mexendo de acordo com a ventilação mecânica do paciente. Isso aqui é um modelo, né? Então, você tem um papel aqui da driving pressure, que é muito importante, um papel da frequência respiratória, que é muito importante, um papel menor do fluxo e da PIP, das resistências, do volume corrente, mas também é muito importante, tá? E esse trabalho do Eduardo Leite Costa, do Marcelo Amato, foi muito importante em 2021, porque eles pegaram dados de vários pacientes e observaram a mecânica em cima dessa ideia. E o que eles viram? Né? Existe uma influência direta na VILI, na mortalidade devido à ventilação mecânica, principalmente da driving pressure e da frequência respiratória. Então, quando eles avaliaram um quintis de driving pressure, veja aqui, ó, driving pressure de 8,5, 11,9, 14,4, até aqui, ok. A partir de 14,4, 17, 24 driving pressure, maior mortalidade. Bem estabelecido esse P. Já na frequência respiratória, frequência de 15, 21, 26 ainda está legal. A partir de 26 já começa a ter aumento de mortalidade. Então, isso também foi estatisticamente significante. A questão toda é que, quando você põe na equação e vê o peso das duas, ambas aumentam a mortalidade, mas a driving pressure 4 vezes mais. A gente vai ver isso. Então, já mostramos a driving pressure, o volume. E quando a gente compara com o volume corrente, olha, até 10 ml de volume corrente por quilo de peso predito, não, começou a aumentar um pouquinho aqui a mortalidade, mas não foi estatisticamente significante. Já a driving foi. Tá? Então, quando a gente vê aqui nesse gráfico muito interessante, você vê aqui a frequência respiratória de 15 a 40 e aqui de 5 a 30 de driving pressure. E aqui é a mortalidade, o risco relativo de morte. Então, quando você pega aqui na linha continuada a driving pressure, então a partir de 15 começa a aumentar a mortalidade, e aqui na linha rachurada a frequência respiratória. A frequência respiratória começa a aumentar a mortalidade aí a partir de 25, 26, de uma forma significante. Tá? E isso é importante, porque quando você olha isso, a driving pressure é mais, ela tem 4 vezes mais força no sentido de aumentar a mortalidade do que a frequência alterada, mas a frequência também aumenta a mortalidade. E o que eu quis dizer com isso? É necessário que a gente evite uma regulagem não protetora do ventilador para diminuir a mortalidade. Outro trabalho importante foi o do Luiz Blanche, que fez o desenvolvimento da Asynchrony Index, que é esse aí, tá? Que não é inteligência artificial, mas que ele pegou todas as assincronias, né? Que a gente mostrou para vocês hoje, tá? E aí ele montou o índice de assincronia. O que é o índice de assincronia? O número total de ciclos assíncronos sobre o número total de esforço respiratório do paciente. Só que a maioria dos trabalhos até então, eles faziam esse índice observando 10 minutos, 1 hora. E isso era uma observação pequena. Ele conseguiu um software quando ele conseguiu avaliar 24 horas. E aí ele conseguiu realmente um número de ciclos muito grande e conseguiu identificar que se o índice de assincronia for maior ou igual a 10%, isso está associado a maior mortalidade. Então, ele viu isso na mortalidade de UTI e na mortalidade hospitalar. Tá? Então, esse é um trabalho importante que confirma para a gente o número a importância do ponto de vista clínico da assincronia.
Veja aqui, mas olha só o número de pacientes, mas não é por paciente, aqui é por assincronia, são milhares e milhares, tá? De ciclos. Então, aí que conseguiu esse resultado. Essa aqui é uma outra meta-análise. Outra não, que a outra não era meta-análise. Essa aqui é uma meta-análise onde eles pegaram e avaliaram os estudos que tem, né? Aqui está o estudo do Blanche e tal, e observaram a duração da ventilação mecânica foi maior em quem teve a sincronia. O tempo de intubação foi maior de ventilação mecânica em quem teve a sincronia. Em relação à mortalidade, tendência maior a quem teve a sincronia. Tá? E aqui sim, maior quem teve a sincronia. Mais uma vez, a mortalidade hospitalar, maior em quem teve a sincronia. E o que acontece, né? Chance de reintubação, aí ficou no limite aqui, mas uma tendência a ser favorável a reintubar menos quem tem baixa taxa de assincronia. E traqueostomia é a mesma coisa, chegou no limite, tendência a ter menos traqueostomia quem tem assincronia. Então, basicamente, evitar a PCID é fundamental, então, não postergar a intubação daqueles pacientes que falharam na indicação de VNI ou CNAF, quando bem indicada, não ficar postergando a intubação. Na ventilação mecânica, ajustar adequadamente o esquema de analgosedação é fundamental. Atenção a driving pressure e a frequência respiratória, já falamos, né? Em situações de extrema gravidade, lembre que a driving pressure está associada a uma mortalidade junto com a frequência. Então, o ajuste deve ser adequadamente equilibrado, levando em conta outros recursos, como a pipistrel que utilizada e o uso da PROM. E quando chegar a hora para iniciar o desmame, atenção especial ao delírio, também vai ser um fator de assincronia clínico, e procurar assegurar PO2 e CO2 adequado suporte ventilatório, evitando super ou subassistência. Isso pode ser motivo de uma outra aula para vocês aqui, sobre a ventilação espontânea, monitorização da ventilação espontânea, principalmente em PSV, e o adequado controle da dor. Tá? Isso é muito importante para esses pacientes. Então, pessoal, resumo da ópera. Frente às assincronias, realize um bom exame físico, conheça a história clínica. Não adianta você não saber se o paciente tem asma, DPOC, tem que saber o que ele tem. Analise as curvas de pressão, fluxo e volume com detalhe. Diagnostique possíveis causas clínicas da sincronia e causas de regulagem do ventilador e causas mistas. E aí, faça alterações no ventilador, faça propostas, discuta de forma multiprofissional. Óbvio que tem um fisioterapeuta trabalhando, tem um planejamento, não vai lá e muda tudo. Conversar, né? Vamos trocar ideia, é importante trocar ideia, fazer a coisa de uma forma multi, né? Na visita, ou conversar com a equipe de físio, para fazer uma caminhada única. Tentar resolver as causas clínicas e obter o melhor ajuste do ventilador é fundamental. Caso tudo isso não resolva, se o paciente estiver muito assincrônico ou em perigo, né, risco de morte iminente pela má ventilação, você tem que considerar aprofundar a sedação e ou curarizar. Mas isso não vai ser sua primeira ação. Isso vai ser depois que você analisou todos esses passos. Então, mensagem para casa. Sincronia é lobo em pele de cordeiro. Ela pode ser fatal. Ela geralmente não dispara alarmes no ventilador. Se elas forem mantidas pelo tempo, elas podem aumentar, aqui está faltando, aumentar o índice de assincronia e levar a maior mortalidade, podendo causar ou piorar a vida e levar à disfunção muscular. Ainda levar ao aumento da sedação e suas complicações. Quando as pessoas não sabem o que fazer, acabam sedando mais, aumenta o tempo de ventilação, pode ter maior taxa de PAV, etc. Lembre-se que o ventilador faz o que a gente regula. A culpa não é do paciente, é nós que estamos cuidando do ventilador, somos nós. Então, nós que temos que tomar esse cuidado. Perfeito, pessoal? Agora eu queria saber se tem alguma pergunta antes da gente passar para os casos clínicos. Rafael, está por aí? Eu tô acompanhando aqui. Acho que a gente pode passar para os casos clínicos, Alexandre. Não tem nenhuma pergunta ali no chat. Maravilha. Então, pessoal, esse caso 1 aqui é um paciente de 54 anos, entubado por SARA. É óbvio, né, pessoal, que eu não vou trazer um caso clínico todo detalhinho da história, aquela coisa chata. Eu trouxe uma coisa bem direcionada para a gente poder discutir o que interessa aqui, tá? O paciente de 54 anos, entubado por SARA de origem pulmonar, uma pneumonia da comunidade, evoluiu em choque séptico, que foi revertido, está no 12º dia de ventilação mecânica, tem parâmetros gasimétricos já melhores, não necessita mais de prono, SARA dele estabilizou há 3 dias, e optou-se por diminuir a sedação e avaliar drive ventilatório e a resposta. O paciente evoluiu com as seguintes imagens.
Eu vou projetar aqui para vocês. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. Quem é que pode falar para mim o que está acontecendo? Abre o microfone e se joga no mundo. Vamos interagir, gente. E aí? Quem que arrisca? Pessoal, vocês estão podendo abrir o microfone? Está liberado para eles? Lucas, está liberado para eles? Sim, doutor, eles estão entrando de pouco em pouco. Vamos lá, pessoal. Quem que quer falar? Agora é a hora, gente. Vamos, pessoal. Percam aí a vergonha. Não tem sentido isso. Vamos lá. Tá fácil, hein? O que está acontecendo, gente? Se alguém preferir, pode botar pelo chat ali que eu transfiro a pergunta. E essa é a hora aí de alguém fazer um gatilho duplo aí com o Alexandre aí, entrar clínico aí, gente. Vamos lá, pessoal. Percam a vergonha. Não tem sentido isso. O que está acontecendo aqui? Que assincronia que é essa, gente? Perdão, doutor. Não estava liberado, tá? Nem o chat, nem o microfone. É Ah, por isso que então é ninguém estava isso. falando nada. E Ah, então tá. Então, eu tive que levantar a mão aqui só para conseguir falar, mas de longe me parece um duplo disparo. quem está falando é o João, é isso? Eu não estou Sim, enxergando. Ô, João, tudo bem com você? beleza. É isso mesmo, João. Duplo disparo, olha aqui, ó. Você acertou, tá? O paciente está fazendo esse duplo disparo, né? E aí, qual que é o raciocínio, João, do duplo disparo? O que a gente tem que pensar? Por que ele acontece? Opa! O que a gente tem que imaginar? Qual que é a fisiopatologia, digamos assim? Talvez o tempo inspiratório do ventilador esteja menor do que o tempo inspiratório neural do paciente, né? Ele quer respirar por mais tempo. Exatamente, João. Exatamente. Então, a PEMUS do paciente, pessoal, ela é maior, né? Aqui, ó. E aí, o ventilador, o paciente está puxando ainda quando o ventilador ciclou. Ciclar é passar da ins para ex, né? E aí, o que aconteceu? O ventilador ciclou, mas o paciente ainda estava negativando aqui e sensibilizou o ventilador de novo, gerando um novo ciclo. Gerando um novo ciclo. E esse ar não deu tempo dele sair. E aí ele ficou aqui completamente alçaponado. Tá certo? Então, esse é o duplo disparo. E como é que a gente vai resolver? Vai lá, João, você está mandando bem, hein? Alguém quer ajudar o João, gente? Vamos lá. Pensando nessa questão do tempo inspiratório, a gente poderia tentar aumentar o tempo inspiratório, né? Isso. Se o paciente estiver em PCV, vamos começar por VCV, volume controlado. Como é que a gente aumenta o tempo inspiratório em volume controlado? A gente tem controle do tempo inspiratório no VCV? Aí tem duas respostas possíveis, João, sim ou não. Não, não diretamente. Em VCV, sim. A gente tem controle direto do tempo inspiratório através do fluxo. Quando você mexe no fluxo, você está mexendo automaticamente no tempo inspiratório. Alguns ventiladores mais modernos, João, eles já estão tratando de tempo inspiratório também em VCV. Então, você não tem mais o botão do fluxo. Você pode mexer no tempo inspiratório em VCV, mas não são todos. A maioria dos ventiladores do mercado, ainda você tem botão de fluxo inspiratório. E aí você mexendo no fluxo. E veja que o fluxo, João, ele é inversamente proporcional ao tempo inspiratório. Se eu abaixo o fluxo, significa que o ar entra mais devagar. Então, o tempo inspiratório aumenta.
Se eu aumento o fluxo, significa que o ar entra mais rápido. Como a minha meta é entregar volume, em VCV, a meta é fixa. O tempo expiratório aumenta, eu diminuo. Fechou? Dúvida? João, entendeu? Sim, tudo certo. Agora, em PCV, é diferente. Em PCV, eu tenho o controle do botão de fluxo, de tempo ins, diretamente. Em todos os ventiladores é assim. Então, eu vou lá e mexo no tempo ins, que é em segundos, e vou tateando, aumentando lentamente. E à medida que eu aumento, a maioria dos ventiladores permite que eu veja a relação em Zs. Aqueles que não permitem, eu tenho que olhar do lado. Mas a maioria já coloca nesse botão a alteração. Quer dizer, à medida que eu vou alargando o tempo ins, eu vou comendo o tempo es. E a minha relação em Zs vai se alterando. 1.3, 1.2.5, 1.2. Então, eu tenho que ficar de olho para não inverter a relação. E aí eu vou tateando e vou observando se some a sincronia. Tá certo? E em PSV, eu tenho que fazer diferente. Em PSV, eu não tenho como regular diretamente o fluxo. Então, eu vou regular através da porcentagem de ciclagem. No caso, eu quero que aumente a porcentagem de ciclagem. O que eu quero é que aumente o tempo isso. Eu vou baixar a porcentagem de ciclagem. Alguém abriu o microfone aí. E aí, o que acontece, pessoal? Desta maneira, a gente consegue resolver a sincronia de duplo disparo. Alguém gostaria de fazer um comentário, tirar alguma dúvida em relação a essa sincronia? Fernando parece que quer falar alguma coisa. Pode falar, Fernando. Eu não enxergo vocês daqui, pessoal. Fernando, quer falar? Ou foi sem querer? Então, eu vou seguir. Segundo caso, pessoal, paciente de 35 anos, entubado por asma, em crise de broncoespasmo. Evoluiu com 2 dias de intubação e ainda está com dificuldade para ventilar. Pico de pressão em VCV muito alto, baixo, ou tentaram mudar ele para PCV, aí ele faz baixo volume corrente em PCV. Ele está no 3º dia de ventilação e ele evolui com essas imagens no ventilador. E agora, pessoal? O que está acontecendo aqui? Que a sincronia que é essa, pessoal? Já está solucionando aqui. Que a sincronia que é essa? É o overshoot. Vamos lá, gente? Não? Isso, overshoot. Quem está falando? Renato. Renato, é overshoot de entrada, né? Overshoot de entrada. Então, você percebe aqui, Renato, qual que é o raciocínio do overshoot de entrada? Você consegue dar uma resumida aí? É que o paciente tem uma forma de fluxo muito alta, então ele faz uma pressão muito alta para abrir uma via aérea que está difícil de abrir, e isso acaba limitando o volume. Oi, falhou aí, Renato. De repente cortou sua falação, não sei o que aconteceu. Desculpa. Então eu imagino, eu penso que é um paciente que tem uma via aérea de muita resistência, então ele faz uma pressão muito alta no começo, e isso acaba cortando os circulantes da hora e o volume corrente fica baixo. Isso. Então, assim, você falou metade da sua resposta, está certo. O paciente tem alta resistência e o ar é difícil de entrar. Mas no caso aqui, o overshoot de entrada é bem no comecinho que acontece, né? Bem no comecinho. Então, o que acontece? Ele vai ter um volume baixo, de qualquer jeito, por conta da PCV, tá certo o que você falou, mas em relação à arritmia, à sincronia em si, o que acontece? O raciocínio que a gente tem é o seguinte: o fluxo está muito acelerado. Ele está entrando assim, você está dando uma ordem para o ventilador aqui assim, cara, abre, pisa fundo. Sabe aqueles carros que você está parado e pisa fundo, ele sai correndo? É isso que você está falando para o ventilador. Abre a tua válvula de fluxo no taco. Ou então, outro exemplo, você tem um copo d'água, você vai abrir uma torneira que você nunca viu na vida no hotel, aí você abre a torneira, é um monte de água, tá? E transborda. O raciocínio é esse, tá? Então, não pode acontecer isso, é o que está acontecendo. O ventilador abre o fluxo muito rápido, o paciente tem broncoespasmo, atinge a pressão não pode passar, mas está passando, então ele fecha, Renato, aqui o fluxo. E aí, quando ele fecha, a pressão tende a cair, ó. Mas não pode cair. Estou apontando aqui, tá vendo? Ela tende a cair. E aí o ventilador passa a fechar devagar.
formando essa espícula aqui em cima, formando essa espícula aqui. E esse é o raciocínio do overshoot de entrada. É o raciocínio do overshoot de entrada. Tá certo? Então, o que acontece? Como é que nós vamos resolver isso? Aumentando a rampa do fluxo. Aumentando a rampa do fluxo. Como assim? Permitindo que esse fluxo não seja tão rápido no começo, diminuindo a velocidade. Isso, exatamente. Então, vamos ver aqui se ele conseguiu fazer isso. Olha só. Nesse ventilador, ele trabalha com um tempo de rampa e não rise tide. Então, o tempo de rampa, quanto mais próximo do zero, significa que ele tem que subir o mais rápido possível. Quanto mais você aumenta, está em zero. Né? Ele está aumentando aqui, 0,80. Olha a diferença, imediatamente. Aplicou, olha a diferença. Compara este para esse, pessoal. Olha a diferença. Essa é uma sincronia de resolução imediata. Mexeu no tempo de rampa, resolveu o overshoot de entrada. Ficou claro, pessoal? Renato, ficou bem aí? Tranquilo? Dúvidas? Sim, entendi, professor. Obrigado. Nada. Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Aproveitem, fiquem à vontade. Nada? Então, vamos para o caso 2, né? Caso 3, perdão. Paciente de 65 anos foi entubado por um DPOC exacerbado. Evoluiu com 3 dias de intubação, com melhora do broncoespasmo e do quadro infeccioso. Né? Ele tinha tido uma BCP, que foi o motivo da exacerbação da DPOC dele. Ele está no 4º dia de ventilação. Já está melhor. Tosse por superficializar a sedação e observar o trigger de disparo. A mecânica desse paciente foi revisada antes e mostra que ele tem uma alta complacência. Por quê? Complacência estática. Por que ele tem essa alta complacência? Porque ele é um DPOC enfisematoso, né? E aí ele evolui com essas imagens do ventilador. Vamos observar. O que está acontecendo aqui, pessoal? Quem que arrisca? Ninguém? Vou de novo. Olha só, pessoal, estão vendo aqui? O que é isso aqui? O que são essas coisinhas aqui? Nada? Disparo ineficaz? Isso, exatamente. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Olha só, disparo ineficaz, né? Então, o paciente está tentando disparar e não está conseguindo. O que a gente pode fazer, né? O raciocínio é esse. Provavelmente, a sensibilidade do ventilador não está bem estabelecida. Então, vamos ajustar a sensibilidade do ventilador para limpar isso, deixar ele mais sensível e observar se o paciente, então, entra num ritmo mais regular de disparo do ventilador, tá? O disparo, Ana Paula, ele pode ser a fluxo ou a pressão. Se for a fluxo, você deve regular entre 3,5 litros para você, litros por minuto de fluxo para você disparar de uma forma adequada. Se for pressão, disparo a pressão, o ideal é 2, 1,5, menos 2, menos 1,5 de disparo. Até menos 2,5 pode ser também. Tá? Mas mais que isso, não. Vai ficar muito difícil disparar. E menos que isso vai gerar autodisparo. Não é bom. Tá? Caso 4. Paciente de 53 anos em pós-operatório de pancreatectomia e limpeza abdominal por pancreatite grave. Segue em bolsa de Bogotá após quadro de hipertensão intraabdominal revertida. Então, o paciente teve muito grave, né? Ele teve aí essa hipertensão intraabdominal por conta disso e agora está em pós-operatório. Está no 10º dia de ventilação invasiva em modo PCV, pressão controlada, ciclado a tempo. Parâmetros ventilatórios estáveis, PO2 e FiO2 de 260 já, está melhor, PIP de 7 centímetros de água. Então, o paciente está melhor. Caso gravíssimo, está melhor. Ao fazer evolução, o médico notou essas imagens do ventilador. E aí, pessoal, o que está acontecendo? Aqui a curva de pressão, né, em cima, e aqui a curva de fluxo. Curva de fluxo.
Quem que arrisca? Veja, esse é um caso que tem alterações metabólicas importantes ainda. O paciente fez insuficiência renal, fez um monte de coisa. O que pode estar acontecendo aqui? Vamos lá? Quem que quer falar? Ninguém, gente? Mande bala. Tem importância esse ar. Essa é a época mais bonita da vida. A gente está na residência, está aprendendo, pode errar. Vamos lá. É uma sincronia por baixo fluxo respiratório? Exatamente, Larry. Larry ou Larry? Não sei como é que se pronuncia. Mas é Larry. isso mesmo. Larry. Legal, Larry. Olha só, é exatamente isso. O paciente está, o ventilador, o paciente tem PCV, o ventilador está baixando o fluxo, de repente o paciente quer mais fluxo de ar. Então ele puxou, e aí a pressão caiu aqui. Aí o ventilador subiu, mas quando ele subiu, passou, não pode passar, ele desceu, formando a letra M. Né? Então, uma sincronia de fluxo baixo. Né? E aqui eu quero pôr o vídeo, comprova isso. Ó. Tinha 20, 20, 20, tá vendo? De repente, opa, caiu para 19 e depois foi para 24. Então, é exatamente essa queda para 19 que mostra o raciocínio dessa sincronia. E o que a gente vai fazer para resolver essa sincronia, Larry? Você tem alguma ideia, alguma proposta? Pode aumentar o fluxo respiratório, se for em Isso, a gente não VCV. consegue... Não, perfeito. Se tivesse em VCV. Mas em VCV a gente não vê isso acontecer. A gente vê em PCV e PSV, onde a gente não tem controle direto do fluxo. Tá? A gente não tem controle direto do fluxo. Em VCV, o que vai acontecer? Se o fluxo estiver baixo, o paciente vai puxar e vai dar uma curva deformada de pressão. Tá? De pressão. Lá na curva de pressão, o paciente vai puxar e a gente vai ver, e eventualmente na de fluxo. E aí é fácil resolver em PCV, porque você tem controle do fluxo. Mas em PCV e PSV, onde o fluxo é indireto, aí você vai precisar fazer parte do lançar mão de uma aceleração maior, usando o tempo de rampa. E aí você vai deixar ele mais próximo do zero, ou rise time, uma porcentagem mais próxima de 100%. Só tomar cuidado para não gerar overshoot de entrada. Outra coisa importante lá é verificar se ele não tem acidose metabólica ou dor, muito manipulado, né? Tá acordando, praticamente devastador o que aconteceu com esse paciente. Então, assim, passou um caminhão em cima desse paciente. Então, a dor é muito possível que ele tenha dor nas costas, não é só dor na cirurgia. A gente tem que parar para pensar que o paciente tem dor de estar na mesma posição, mesmo que seja virado. O paciente que ficou muito tempo muito grave, pode ter escara, pode ter dor nos membros, pode ter qualquer tipo de dor. Então, isso também influencia. Dor, pode estar acordando, está tendo delírio, pode estar tendo ansiedade, pode estar tendo hipóxia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O broncoespasmo são causas que podem causar aí uma sincronia de fluxo baixo. Tá bom? E, por fim, pessoal, paciente de 68 anos, DPOC grave, em recuperação de uma crise de broncoespasmo após exacerbação por broncopneumonia. Está no D6 de ventilação, com parâmetros ventilatórios estáveis no modo PCV. Ao fazer a evolução, o médico notou as seguintes imagens do ventilador. E aí, pessoal, o que está acontecendo? Então, você tem a curva de pressão, né, aqui, e a curva de fluxo. O que está acontecendo? Quem que arrisca, pessoal? Pode falar, quem já falou, pode falar de novo, viu? Não paga a taxa. Né? Pode ser um overshoot de saída? Isso, Larry, maravilhoso, muito bem. Veja a diferença com o outro, né? Aqui o paciente não puxou o ar, simplesmente a pressão aumentou. E a pressão aumentou porque o tempo inspiratório da máquina é maior do que o paciente deseja, ele não quer mais ar. Então ele começa a contrair a musculatura expiratória, aumentando a pressão. Só que, como ele está em PCV, não muda nada o tempo inspiratório, porque PCV, o ventilador não consegue alterar o tempo inspiratório, porque é o que define o tempo inspiratório.
tá? Então, é um desconforto grande para o paciente e ele não consegue ter nenhuma ação decorrente do próprio ventilador para isso. Tem que eu chegar lá e analisar isso e fazer o quê? O que eu vou fazer para resolver isso, se o tempo da máquina está maior que o do paciente? Reduzir o tempo INS. Isso, reduzir o tempo INS para cá, né? E aí a gente conseguiria resolver o problema, tá bom? Então, essa é a solução. Mas o colega de plantão, ele optou por fazer diferente, ele optou por passar o paciente para PSV. Que, gente, é muito comum, tá? As pessoas, quando elas não têm o conhecimento de assincronia, elas falam, põe para PSV. Isso não quer dizer que vai resolver. Às vezes, algumas situações resolvem, mas não necessariamente. Então, pôr o paciente para PSV não quer dizer que vai resolver a sincronia. E ele se separou, quando ele pôs em PSV, com as seguintes curvas. Olha só. Lá, fica aí, ele vai embora. Você tá esmirilhando. Ó, tá tudo bem, né? Em vermelho é tempo INS. Aqui foi inspiração. Veja bem, o tempo INS está ciclando aí a 10%, 15% do pico de fluxo. De repente começou isso aqui, ó. E aí, Larry? Ele voltou a fazer um overshooting de saída? Isso, exatamente. E aí, pessoal, quero que vocês vejam aqui, ó, quando não tinha o overshoot, tá tudo bem. Esse era o tempo inspiratório, a duração dele. Ó. Aí, isso está muito para o paciente, ele não quer esse tempo INS, então ele contrai a musculatura e aí tem um piquinho de pressão aqui, ó. Pode passar da pressão, pessoal? Não pode, falamos isso ad nauseam, né? Não pode passar da pressão, nem ficar abaixo da pressão. Então, o que acontece? O ventilador mergulha aqui para tentar interromper a INS, para encontrar o ponto de ciclagem. Porque em PSV a ciclagem é a fluxo. Eu não sei se vocês já tiveram aula de ventilação. Eu estou dando essa aula para vocês, supondo que vocês já tiveram aula de módulos básicos. Não tenho como explicar todos os módulos básicos aqui, porque senão ficaria muito longo. Mas PSV, ele é a fluxo. Então, o que o ventilador vai fazer? Ele vai mergulhar para encontrar o ponto de ciclagem, que aqui estava em 10%. E realmente o ventilador aqui conseguiu diminuir lá. Ó, compara esse aqui com esse aqui. Mas às custas de esforço do paciente, que vai gastar essa musculatura que muitas vezes ele não tem e vai prejudicar na hora do desmame. Tá certo? Então, esse aqui é um overshoot de saída. Vários desses ritmos aqui já caíram na prova de título. Isso é comum. Né? A gente vai cobrar esse tipo de assincronia. Então, é importante conhecer, diferenciar e saber o que fazer. Eu acredito que a sincronia é um assunto que é muito tabu, né? É difícil, pelo amor de Deus. E vocês viram que não é. A aula está aí gravada, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. São essas as assincronias, não vai fugir disso. Tá? E eu espero que vocês tenham tido possibilidade aí de esclarecer esse assunto. Então, agradeço muito a atenção e fico à disposição aí para se alguém quiser tirar dúvidas ou fazer um debate, estou à disposição. Obrigado, Alexandre. O pessoal foi fazendo ali algumas perguntas, mais ou menos foi respondendo. Eu fiquei com a impressão, Alexandre, que a maior dificuldade aqui do nosso público foi talvez diferenciar as sincronias de fluxo insuficiente com as sincronias de ciclagem precoce. Você que já comentou ali durante a aula, mas quem sabe a gente dá uma enfatizada rapidinho. Não, esse é um ponto muito importante. As pessoas, elas chegam para mim muitas vezes e falam assim, doutor, no fluxo insuficiente, eu vou tratar dele, vamos diminuir o tempo INS. Tá? Então, vou diminuir o tempo INS. O que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Você vai induzir uma sincronia de ciclagem precoce. Se você diminuir o tempo INS, vai ter duplo disparo. Isso é muito importante entender. Qual a diferença entre o duplo disparo e a sincronia de fluxo baixo? No duplo disparo, o ventilador ciclou. Ele fecha a válvula INS e começa a botar o ar para fora. Só que o paciente está puxando o ar. Então, ele dispara outra vez. Então, o ventilador ciclou no duplo disparo. Tá? Na sincronia de baixo fluxo, o ventilador não ciclou. Ele ainda está mandando ar, só que ele está fechando a válvula. E aí o paciente puxa o ar porque ele quer ar mais rápido entrando e o ventilador acelera novamente. Se você encurtar o tempo INS, o ventilador vai ciclar. E aí você vai ter duplo disparo.
Então, essa é uma observação muito pertinente, Rafael. Não sei se eu consegui explicar a diferença dos dois. Isso, acho que já tinha enfatizado durante a aula, mas acho legal a gente enfatizar aqui porque foi algumas dúvidas que surgiu. A outra questão é se a gente já tem disponíveis softwares para justamente a gente ver índices de assincronia, ou a gente ainda acaba ficando muito dependente da gente, enfim, ir para a beira do leito, fazer uma análise mais Sim. rápida, né? Sim. Alguns ventiladores detectam alguns tipos de assincronia, mas ainda sem um índice de assincronia fiel que pegue todas as assincronias. A gente tem hoje sistemas de monitorização externa, como, por exemplo, a TIMP, como é que chama? A tomografia de impedância elétrica. Ela consegue detectar as assincronias e consegue te dar o índice, a Synchrony Index em tempo real. Tá? Então, você consegue usar essa tecnologia para ver isso. O que precisa é você realmente ter uma tecnologia implantada nos ventiladores de forma generalizada e que seja confiável e que te dê esse índice de assincronia em tempo real. A coisa está evoluindo muito rápido. Eu tenho sabido que já existem alguns ventiladores com esse tipo de proposta, mas comercialmente, ainda de uma forma disseminada, ainda não. Mas vamos chegar lá, tenho certeza disso, porque esse é um assunto muito importante. É um assunto que, com certeza, a inteligência artificial vai nos ajudar sobremaneira. Por enquanto, a ordem é entender. E mesmo depois que tenha a inteligência artificial, é fundamental que você continue na sua avaliação, na sua evolução, fazendo seu diagnóstico, verificando se está em ordem, se não está, se ela não comeu bola, enfim, se a sincronia é real, né? Tudo isso é fundamental. Perfeito, Alexandre. A pergunta que entrou agora foi assim, ó. E sobre pacientes que ficam assincrônicos por prensa abdominal frequente? Mas é exatamente isso. A prensa abdominal, se ela está acontecendo, é porque o paciente ou está com broncoespasmo, ou está com excesso de volume corrente, ou está com ou está com obstrução no tubo, né? O tubo está mordendo, ou está comprimido, ou dobrado, ou ainda aquele rolha concêntrica de secreção. Alguma coisa obstrutiva está acontecendo com esse paciente que faz com que ele está querendo pôr esse ar para fora. Pode ser que ele não tenha nenhuma obstrução e seja só um tempo inspiratório da máquina muito longo, gerando aí um volume corrente muito alto. Ele não tenha nenhum componente obstrutivo. Pode. De qualquer maneira, se ele está fazendo prensa, é porque ele está afogado de ar, não quer mais receber ar. Então, ele quer pôr o ar para fora. E aí ele dá overshoot de saída. Tá? Então, é uma questão de ajustar o tempo inspiratório, encurtando o tempo da máquina. E aí depende do modo, né? Como a gente tinha explicado, VCV, PCV, PSV. Não entraram mais perguntas aqui, a gente está com mais ou menos 1h20 aqui de apresentação. Queria agradecer, Alexandre, muito obrigado. Acho que se eu fosse, retomando aí alguns anos atrás, se eu fosse R3, eu adoraria ter assistido essa aula às vésperas da minha prova prática, ou poder ver ela lá no site da MIB às vésperas da prova prática, né? Tanto a aula teórica quanto os casos estão muito semelhante ao que a gente vê no dia a dia na beira do leito e que os nossos residentes vão ser exigidos no momento de ser avaliados aí na sua residência, né? Lembrar antes da gente desligar que, mais uma vez, semana que vem a gente não tem, devido ao Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Retomamos daqui a 2 semanas o nosso Forme MIB nesse mesmo horário. E agradecer mais uma vez, então, Alexandre. A gente manteve praticamente o mesmo número de audiência do começo ao fim, né? Isso mostra como a aula foi interessante, como a aula chamou a atenção da turma, né? Que ficou praticamente o mesmo número o tempo inteiro, não um número grande aqui de pessoas assistindo o tempo inteiro. Te agradeço mais uma vez, Alexandre. Agradeço a todos os residentes que participaram com a gente. Afinal, a aula é para vocês é o sentido da gente estar fazendo esse programa, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nos vemos, então. Agradeço e fico à disposição aí para outros temas que estejam necessários. Claro, claro. A gente sempre conta com a tua ajuda, Alexandre. Estamos, então, ansiosos por vê-los pessoalmente semana que vem no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, ou então, de novo, daqui a 2 semanas aqui no Forme Amigo, gente. Uma boa tarde e até mais. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.